Tudo que eu posso dizer é que a Maria Fernanda, o arroba dela é fe.24k, fez o vídeo intitulado 5 coisas absurdas que eu fazia quando pesava 140 quilos e achava normal. Esse é o perfil dela no TikTok, Insta, maternidade, lifestyle, ela fazendo uns vídeos se maquiando e tudo mais. Esse é o vídeo mais viralizado do post dela, até porque a gente sabe muito bem que falar sobre emagrecimento, sobre alimentação, um tema que engaja muito, as pessoas querem muito saber sobre. O vídeo tá com 2,7 milhões de visualizações. Eu pesava 140 quilos, emagreci 50 quilos e hoje eu vou contar pra vocês 5 coisas que eu fazia quando eu era obesa e achava super normal. Eu comia todos os dias, sem exceção. Eu também como. Ai, será que tem que parar? 2 latas de leite condensado. Moça, tinha que ser... Ah, não, é realmente. É mulher, se fosse pelo menos... mulher, 2. 2, caralho! É que 2 também é complicado, né? Se fosse uma colheradinha depois do almoço, só pra dar aquela, sabe? Dar uma equilibrada na glicose, né? Às vezes tá baixa. Mas 2 latas aí também já é demais. Vamos pensar um pouco na saúde. Era mais consistente, mais doce do que as outras, né? Fazer ou brigadeiro, ou beijinho. Ou eu misturava com limão quando não tinha nada. Eu misturava com limão, exprimia o limão, comia. Ou eu bebia elas pura mesmo. Ou eu fazia algum outro doce. Eu tinha que comer todos os dias 2 latas de leite condensado. E isso fazia parte da minha refeição. Tipo, como se fosse um almoço, um jantar. E de preferência era sempre acordar. Eu tinha que acordar e comer 2 latas de leite condensado. Pra começar bem o dia. Mas sabe o que faz sentido? Óbvio que não faz sentido pra saúde, gente. Pelo amor de Deus, vocês vão ter diabetes, não façam isso. Mas o açúcar, por ser uma coisa que te deixa alerta, acaba tendo o mesmo princípio do café, né? A pessoa consome uma quantidade absurda de açúcar pra acordar, ficar mais esperta. Gente, o açúcar vicia. Acreditem quando as pessoas falam que o açúcar vicia. Comprava sempre roupa menores que meu tamanho, porque eu tinha uma distorção de imagem enorme. Eu achava que eu estava super magra, na minha cabeça eu pesava em torno de 90 quilos, que é o que eu peso hoje em dia. Na verdade eu estou com 89. E eu achava que eu estava super gordinha. Não estava gorda, obesa, quase chegando a 150 quilos. Usava roupas tamanho GG e achava que me servia, quando na verdade eu não passava nem no meu pescoço. Todo final de semana eu tinha que pedir pizza. Isso era sexta, sábado e domingo. Os 3 dias do final de semana eu tinha que pedir pizza. Eu comia uma pizza inteira sozinha. Eu comia 4 pedaços de noite e 4 pedaços no café da manhã. Então se eu comesse a pizza no sábado à noite, eu comia os 4 pedaços. E de manhã, às 7 horas da manhã, eu acordava, nem o dente eu escovava, já ia na cozinha e esquentar os outros 4 pedaços. E ia comer. Era a primeira coisa que eu fazia. Menina, ainda bem que você mudou, porque não acho que exista colesterol no mundo que resista a pizza no café da manhã. E na janta? Às vezes é legal, né? Ai, pedi pizza ontem, sobrou uma fatiazinha, você come de manhã. Mas você comer no café da manhã e na janta no final de semana inteiro, eu acho que já pesa um pouquinho, dá aquela pesada, babado, né? No meu dia. Outra coisa. Eu era uma pessoa extremamente viciada em açúcar, como vocês podem ter observado. Eu simplesmente me obrigava a comer uma coisa doce toda vez que eu comia algo salgado. Se eu tomava café da manhã, tipo um pão, logo em seguida eu tinha que comer um doce. Seja um leite com Toddy com muito açúcar, ou até mesmo um pacote de bolacha. Ou depois do almoço eu era obrigada a comer um chocolate. Obrigada por quem? Por mim mesma, gente. Na minha mente eu colocava que eu era obrigada a fazer isso. A cada mordida do chocolate, das coisas, era um prazer, assim, enorme. Nossa, era uma sensação, assim, quase de orgasmo. Eu entendo, eu tenho compulsão alimentar, então pra mim é sempre uma batalha. E hoje em dia eu tô bem melhor, mas a compulsão não é uma coisa que tem um remédio. Ah, eu vou tomar isso aqui e vou ficar sem compulsão alimentar. Às vezes a pessoa toma até o Ozempic, que como seria, entre várias aspas, o remédio pra obesidade. Mas não é uma coisa que se cura, é uma coisa que se trata. Então você precisa se policiar, você precisa se entender, você precisa de tratamento, você precisa de terapia. Porque, gente, eu comia facilmente uma caixa de chocolate inteira por semana. Sabe aquelas caixas que vem, tipo, 20 chocolates da Nestlé, da Garoto e tal? Eu comia. Sentava e ia mexendo no computador e eu, ai, um docinho, vamos comer. E comia, um por um, até a boca amargar. E quando tava amargando, um copinho d'água. Pra tirar o açúcar da boca e dar-lhe outro docinho. Morango do amor, de pistache, morango do amor. Era muito, muito bom. Quinta e última coisa.
eu tinha muita bunda, muita bunda. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês terem mais ou menos noção. Eu tinha muita bunda e muitas coxas. Hoje em dia eu sou até zoada de sem bunda. E eu achava simplesmente incrível, a melhor coisa do mundo. Eu me achava a mulher mais gostosa, justamente por ter bunda. Sim, eu me sentia mal com o meu corpo, eu não gostava de ser obesa, né? Eu sabia, assim, que eu era gordinha, porque na minha cabeça eu nunca era obesa. Mas eu me sentia muito gostosa, eu me comparava com outras mulheres e falava, nossa, mano, olha minha bunda, né? Tipo, olha o tamanho, eu tenho bunda. Mesmo sendo, tipo, pura gordura, porque hoje eu emagreci e sumi. E eu vejo várias meninas hoje em dia que tem muita distorção de imagem, né? Que se sente assim. E tá tudo bem, você se sente bem com você mesma. Mas no nível que eu estava, pelo menos eu, a minha saúde não era a mesma. E eu me achava um máximo estar acima do peso. Isso aqui são marcas de uma pessoa que já pesou quase 150 quilos. E pra esse corpo eu não volto nunca mais. É muito importante conscientizar, assim, não dá pra você discriminar pessoas obesas, não dá pra você tratá-las diferentes, mas a gente tem que entender que, galera, o normal é comer saudável, entendeu? Se você tá comendo pizza no café da manhã, no almoço e na janta, infelizmente não é normal, sabe? É diferente de você ser gordofóbico, você falar coisas pesadas pra pessoa, discriminar ela por ela tá naquela situação. Só que ninguém tem compulsão alimentar porque quer, entende? Enfim, pois bem, a Babu Carreira, esse é o perfil dela lá no TikTok. Ela faz stand-up e tudo mais. Atriz, humorista e stand-up. Ela fez um vídeo falando sobre essa moça que comia 2 leites condensados por dia. Eu comia todos os dias, sem exceção, todos os dias, 2 latas de leite condensado. Moça, tinha que ser moça. Que era mais consistente, mais doce do que as outras, né? Fazer ou brigadeiro, ou beijinho. Ou eu misturava com limão quando não tinha nada. Eu misturava com limão, exprimia o limão, comia. Ou eu bebia elas pura mesmo. Ou eu fazia algum outro doce. Que eu tinha que comer todos os dias 2 latas de leite condensado. Isso fazia parte da minha refeição. Tipo, como se fosse um almoço, um jantar. E de preferência era sempre acordar. Eu tinha que acordar e comer 2 latas de leite condensado. Gente, o açúcar vicia. Acreditem quando as pessoas falam que o açúcar vicia. Comprava sempre. Tá, Desculpa. Vamos lá. Quando eu pesava 140 quilos, que eu peso, tipo assim, sei lá, eu devo estar com 125 agora. Sou bem pesada ainda, sou bem gorda. Eu nunca bebi uma lata de leite condensado. Eu nunca bebi uma, que dirá 2. Eu nunca comi um pote de brigadeiro inteiro. E o que me irrita desses vídeos, as pessoas contando absurdos que elas faziam quando eram gordas, é que isso ajuda a fortalecer a narrativa de que pessoas gordas são muito desleixadas e têm uma alimentação horrível e por isso elas são gordas. Ai, discordo. Você não precisa ser uma pessoa gorda pra você se alimentar mal, não, viu, gente? Eu entendo. Eu me alimentava muito mal. Muito mal mesmo. Comia coisas péssimas em quantidades absurdas e sempre fui magro. Óbvio, tinha uma pochetinha e tudo mais, mas assim, era visto totalmente como uma pessoa magra. Só que você não falar sobre isso não muda em b*******s nenhumas. Nem toda pessoa gorda vai ser uma pessoa gorda cocô. Ai, pra quê? Pra quê? Ai, tem necessidade? Ai, será que precisa mesmo? Ai, pra quê? Pra quê, mano? Pra que isso? Ai, amiga, pra quê? Precisa? Acho que não precisa não, né? Não acho que precisava não. Será que precisava? Será que tinha necessidade de falar gorda cocô? Chamar ela de gorda cocô? Será que precisava mesmo? Não tinha nenhum termo melhor, não. Pra cima de mim, que não sou gorda cocô. E quando eu digo cocô, tem magro cocô também. Que é a pessoa que faz absurdos alimentares, que não cuida da própria saúde, que não tá nem aí. E ainda pega toda essa carga emocional do tipo, não, eu mereço, porque eu mereço ser maltratada, eu mereço ser esculachada, eu não valho nada, eu não mereço ocupar espaços, porque eu sou uma pessoa cocô. Não, gente, vamos tirar um pouco de militância também? Mas será que não tá tendo muito recorte? Foi muito... A menina tava falando da experiência dela. Agora a gente já foi pra pessoas que se permitem passar por situações abusivas porque elas não se enxergam como válidas de afeto e atenção. Gente, será que... será que não foi muito longe, não? Vamos um pouco mais perto. Em cima dessa pessoa gorda, tudo que ela... o que ela acha dela mesma, sabe?
E aí, por isso que eu recebo muito comentário quando eu falo sobre, tipo assim, deixar as pessoas gordas em paz. Só isso, que eu não tô falando, tipo assim, vamos todo mundo ser gordo. Eu só falo, tipo, deixa as pessoas gordas em paz. As pessoas Sim. que tiveram essa experiência de gorda cocô, tipo essa menina aqui, que deve ter sido provavelmente foi uma gorda cocô, de comentar assim, ai, nossa, porque nada a ver, não tem como ser uma gorda, eu me odiava quando eu era gorda. Tipo, tá bom. Talvez a sua experiência como pessoa gorda fosse assim. Ah, é um vídeo completo? Realizou mais um corte. Eita! Já escalonou assim? Não gostou, me ameaçou de processo. React 5. Coisas que eu achava normal quando pesava 140 quilos. Meu vídeo onde eu dizia que comia 2 latas por dia de leite condensado quando eu pesava 140 quilos viralizou. E hoje eu vou responder essa desquerida aqui que falou sobre mim. Uma opinião que eu tenho é que eu não consigo concordar com a Babu. De verdade, eu acho que é importante a gente falar das duas vivências. Acho que é importante a gente não desmerecer pessoas gordas, não perseguir, não falar mal, não humilhar. É importante. Mas eu também não acho um problema você falar as coisas ruins e da sua vivência como uma pessoa gorda, sabe? Não acho que seja o fim do mundo. Vamos lá, no vídeo dela, ela ri da minha cara e fala que acha engraçado esses tipos de vídeos onde pessoas gordas cocô contam experiências de gordos cocô, porque nem todo gordo é assim, que não tem que generalizar o que você fazia quando era gorda, porque nem todo gordo é assim. Eu voltei, revi várias vezes o meu vídeo e queria entender em qual parte do vídeo eu citei que todas as pessoas gordas comem compulsivamente. E olha que meu vídeo teve muitos comentários, bateu mais de quase 3 milhões de visualizações e muitos comentários são de pessoas que, assim como eu, passam e passaram pela experiência da compulsão alimentar e estão no processo para se livrar disso, né? Porque a compulsão alimentar gera obesidade, foi o que chegou o meu caso. E nem se livra disso, porque o que não se fala muito sobre obesidade é que, às vezes, você é uma pessoa magra, mas você ainda é uma pessoa com obesidade. Você não é uma pessoa obesa, mas você é uma pessoa com obesidade, mesmo depois de ter perdido aquele peso. Porque a obesidade não é o estado, a obesidade é a doença. É a vontade inimaginável e absurda de você comer, a compulsão. É a vontade absurda de você comer. Eu não sei se é a mesma coisa exata que a compulsão, teria que pesquisar melhor, mas você pode estar magro, mas você ainda é uma pessoa com obesidade, a doença obesidade, por mais que você não esteja obeso. As pessoas se inspiraram em mim porque eu saí disso, eu saí desse lugar. Então esse vídeo não foi só sobre a minha experiência, também foi sobre um alerta em si, uma inspiração para que pessoas que passam por isso consigam se livrar também um dia. Bom, ela quis deixar claro que gorda cocô são pessoas que são gordas loucas, né? Porque... Mas enfim, eu fui diagnosticada com compulsão alimentar e a compulsão alimentar me chegou à obesidade, entendeu? Mas existem pessoas magras que também passam por compulsão alimentar. Então assim, usar um termo chamando uma pessoa de gorda cocô porque ela tem uma compulsão alimentar é extremamente ridículo. Ridículo. Vindo de uma pessoa que é obesa, que provavelmente luta contra os direitos da obesidade, né? Luta contra os direitos. Que ótimo. Que dá pra ver no perfil dela que ela romantiza isso, citando que uma pessoa que tá apontando o seu relato sobre uma compulsão alimentar, ela é gorda cocô. Esse é outro tópico polêmico, né? Muito se fala sobre isso, sobre o termo romantização da obesidade. Vocês têm noção do que ela quis dizer com essa frase? Ela quis insinuar que eu tive uma experiência bosta. E só porque eu tive uma experiência bosta enquanto eu era gorda, outras pessoas não têm que ter. Outras pessoas não têm. Mas em momento nenhum eu generalizei no meu vídeo dizendo: gente, quando eu pesava 140 quilos eu comia isso, porque todos os gordos de 140 quilos comem doce e comem compulsivamente. E eu concordo com ela. Eu não vi em momento nenhum ela falar que foi a experiência de outras pessoas. Ela falou da experiência dela. Como eu disse pra vocês, teve uma enxurrada de comentários de pessoas compartilhando experiências, comentando e falando que passam por isso. E assim, a compulsão alimentar, ela vai muito além de ser gordo. Como eu citei aqui, existem pessoas magras que têm compulsão alimentar. Estude, leia e entenda sobre isso. Compulsão alimentar e obesidade são coisas totalmente diferentes. E eu cheguei na obesidade por conta da compulsão alimentar. Eu cheguei aos 140 quilos com a compulsão alimentar. E quando eu cheguei com 140 quilos, a minha compulsão aumentou mais ainda. E foi aí que eu citei as coisas que eu fazia quando eu pesava 140 quilos.
Então assim, você acha que não viu um terço da minha história, do meu processo de emagrecimento. Você nunca deve ter parado para assistir os meus vídeos, o meu processo de superação. Eu cheguei na compulsão alimentar após uma depressão de perder um filho e eu cheguei a 140 quilos. Entendeu? Então assim, não foi uma experiência cocô, porque eu simplesmente falei, você é uma gordinha cocô e vou ter uma experiência de ser gorda de bosta. Queria muito saber o que as pessoas estão falando no vídeo da Babu. Tá todo mundo contra ela, o que as pessoas estão dizendo. Mas o mundo não gira em torno da gente, nem das nossas narrativas. Cada um tem o direito de contar suas experiências, concordo. Amiga, mas como você ficou assim, comendo saudável que não foi? Meu Deus. Danix, mulher! Danix, mulher! Menina, comendo 2 árvores inteiras. Ah, não, pelo amor de Deus. Não, peraí também, não é pra tanto. Calma, protagonista. Amiga, entendo o seu ponto, mas nem tudo é sobre a gente, né? A garota tá falando da experiência dela, é o relato dela. Nessa skin, falando da Fernanda, amiga, ela tava falando da experiência dela, não tem nada a ver com você. Eu não consigo acreditar que alguém coma 2 latas de leite condensado no único dia. Primeiramente, enjoativo. Segundo, financeiramente. Uma lata de leite de moça é tipo R$10 a unidade. Karen, acredite, tem gente que come às vezes até mais que 2 latas de leite condensado por dia, tá? Justamente por a gente tá falando de uma doença. Então, assim, às vezes a pessoa faz aquilo sem necessariamente entender a gravidade daquilo, sabe? E é por isso que isso é considerado uma doença. Primeiro, porque provoca outras doenças. Segundo, porque a pessoa não entende exatamente o que ela tá fazendo e o quão mal ela tá fazendo pra si mesma, sabe? Comendo tão mal. Não é porque você é uma gorda super feliz, super alegre, bem com a vida e feliz com o seu corpo e você não come besteiras e é gorda, que outras pessoas são também. Então você está generalizando isso, entendeu? Você está generalizando que não é porque a pessoa é gorda que ela come isso. Então as pessoas gordas comem saudáveis, todas as pessoas gordas fazem dieta, academia, treinam, e porque são gordas. Não entendi. Exatamente. Tem sim exceções, tá? Quando a gente tá falando de obesidade, tem muitas pessoas que às vezes se alimentam bem, comem bem, mas existem outros fatores pra pessoa não conseguir perder peso. Às vezes a pessoa toma algum tipo de remédio, às vezes a pessoa tem algum problema hormonal, tem alguns outros fatores além da comida. Apesar da comida ser um dos principais, existem outras pessoas que mesmo se alimentando bem, não conseguem perder peso. A obesidade vai muito além só de comer. A obesidade também é uma doença que tem pessoas que ganham peso com as suas emoções. Tem pessoas que têm depressão e engordam por isso. Tem pessoas que descontam sua tristeza, sua alegria, seu ódio na fome, entendeu? Então não tem como você criticar a situação do próximo chamando isso de uma situação porque ele é um gordo cocô, porque ele é uma pessoa cocô, porque ele tem compulsão alimentar. Então reveja seus pensamentos e as suas falas, que as suas falas foram de uma pessoa cocô. Ah, o fecho. Meu vídeo onde eu dizia que comia 2 latas O react por dia de leite condensado quando eu pesava 140 quilos viralizou. E hoje eu vou responder essa desquerida aqui que falou sobre mim. Vamos lá, no vídeo dela, ela ri da minha cara e fala que... Eu não ri da cara dela não, tá? Eu ri no vídeo. Não fica claro do que eu tô rindo, e na verdade, se você quiser saber do que eu tava rindo, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que falar sobre isso, porque eu tô achando bem absurdo. Mas rir da cara dela, não. Em nenhum momento esse vídeo foi feito com a intenção de ofender, porque se eu quisesse ofender, eu teria usado palavras ofensivas. Ah, a coisa do cocô talvez foi um pouco puxadinho, se você tá na 3ª série, coisa e tal, e se incomoda muito com a palavra cocô. No primário, geralmente, as pessoas ficam muito chateadas, né? Mas, no geral, assim, se eu quisesse te ofender, você que fez o vídeo de resposta pra mim, eu teria feito isso de forma explícita. Você saberia que estava sendo ofendida, até porque você não conhece meu trabalho, porque eu não sou famosa, assim como você também não é famosa. Ninguém nessa discussão aqui é famosa. É um grande barraco de Zé Ninguém. Mas eu amo, são os melhores. A gente faz de barraco, então estamos aqui servindo a eles entretenimento, porque afinal de contas, imagino que foi isso que você tentou fazer com o seu vídeo de 5 minutos sobre uma Zé Ninguém como eu. Se eu quisesse fazer isso, eu faria como eu faço profissionalmente, que é te ofendendo através de piadas. Eu faço isso. Sabia? Eu faço um show até com homens gays de peruca muito maldosos, que estão acostumados a lidar com gente doida de balada. Imagina quando eles resolvem me ofender, eu ofendo eles me ofendem, mas eu não gosto de fazer isso com pessoas que realmente eu acho que não têm intimidade. Então, eu não quis te ofender. Eu estava reagindo à sua fala do seu vídeo, e você ficou ofendida. Eu discordo, eu acho que dá pra gente sim ofender mesmo quando a gente não quer ofender. Se alguém tivesse falado que eu sou tal qualquer coisa cocô, eu teria ficado puto. Com a minha opinião.
Continuando aqui com o seu relato sobre o meu vídeo. Achei engraçado esses tipos de vídeos onde pessoas gordas cocô contam experiências de gordos cocô, porque nem todo gordo é assim. Que não tem que generalizar o que você fazia quando era gorda, porque nem todo gordo é assim. Tá. Aí ela fala que... Eu falo que eu achei engraçado ver gente gorda cocô falando de experiência gorda cocô, porque nem todo gordo é assim. Eu anotei o que eu falei, eu transcrevi, tá bom? Pra você não precisar ver o vídeo. Mas se você quiser, ó, clica aqui em cima que você vê o vídeo completo. São 20 e poucos minutos, não é muito longo. Aos 2 minutos e 20, foi logo no início do vídeo, eu falei, o que me irrita desses vídeos de pessoas contando os absurdos que faziam quando eram gordas é que eles ajudam a fortalecer a narrativa que pessoas gordas são muito desleixadas e têm uma alimentação horrível e por isso elas são gordas. Quando nem toda pessoa gorda vai ser uma pessoa gorda cocô. Aí não vem jogar sua experiência sendo uma gorda cocô pra cima de mim, que não sou uma gorda cocô. Mas é que não tem ninguém fazendo nada. Não tem ninguém jogando nada pra cima de você. E eu sei que o sistema é ruim, eu sei que o sistema é chato pra cacete. Às vezes eu tenho que lidar com pessoas falando que drag queen devia ser criminalizado porque a gente tá atrás de criança. Eu entendo. Porque drag queen é putaria, porque drag queen é isso e aquilo, aquilo outro. Eu entendo quando a gente tá falando de generalização. Só que ver uma pessoa falando sobre uma experiência individual não vai matar ninguém. Não vai deixar a nossa vida mais fácil ou mais difícil. Essa pessoa tá contando sobre a experiência dela. E se alguém chegar em você e falar assim, nossa, você come 2 latas de leite condensado por dia? Só você fala assim, não. Fora que dava pra ter feito esse vídeo de uma forma tão diferente. Em vez de falar, ai, gorda cocô, gorda cocô, gorda cocô, você era gorda cocô, você comia cocô, você era Gustavo Scatti. Você chega e fala assim, olha galera, nem todo mundo que é gordo come 2 latas de leite condensado por dia. Tem outras experiências, tem outras coisas que acontecem na vida dessas pessoas, tem outros fatores também que agravam, sabe? Dava pra ter feito de outra forma. Gorda cocô, do nada, que chamou a garota de gorda cocô, eu não chamei ela de gorda cocô, porque até o momento eu não falei, porque eu acho que você é uma gorda cocô. Eu falei sobre narrativas como essa, vídeos como esse, pessoas que falam isso e que narram uma experiência de gorda cocô. O que é uma gorda cocô? E daí, você não tava falando sobre ela, você tava falando sobre pessoas gorda cocô e descreveram tudo que ela falou no vídeo. Tirou minha calcinha e me deixando apenas de sutiã e calcinha. Tem magro cocô também, que é a pessoa que faz absurdos alimentares, que não cuida da própria saúde, que não tá nem aí. E ainda pega essa carga emocional de que eu mereço ser maltratada, eu mereço ser esculachada, eu não valho nada, eu não mereço ocupar o espaço porque eu sou uma pessoa cocô e vê outra pessoa gorda e ela joga em cima dessa pessoa gorda tudo que ela acha tudo que ela acha dela mesma. Em momento nenhum eu falei que a moça do vídeo estava falando isso. Ai, que preguiça, desculpa. Ai, tocou o alarme. Eu acho que é hora da gente sair do Twitter. Parar de viver essa realidade paralela, assim, que só existe a nossa experiência e que ninguém pode falar sobre as próprias coisas, porque senão você tá ofendendo 14 milhões de pessoas, sabe? Dá pra falar sobre a gente, às vezes a gente não precisa ser um coletivo o tempo todo, dá pra gente falar sobre nós, apenas. Não acho que tudo seja sobre um grupo e um conglomerado de pessoas. Às vezes a gente tá falando sobre a gente. E tá tudo bem, tudo ótimo.